Olá, eu sou o Chico Fernandes, sou sócio da PFM Consultoria e Sistemas e hoje eu estou aqui para começar com vocês esse novo canal da PFM, que é o PFM em Ação, um canal que a gente tem para discutir, conversar, debater temas relacionados com gerenciamento de riscos, controle interno, compliance, governança corporativa, sistemas, né? Enfim, um tema para a gente poder discutir esses assuntos tão importantes para as organizações e que têm recebido crescente atenção, né? Nós gostaríamos de trazer um pouco a experiência da PFM, mas também de trazer convidados, pessoas que possam ilustrar, né, essa experiência toda, debater conosco. Hoje, para começar, né, eu trouxe aqui a Maria Paula Aranha, que é a CEO da PFM, nossa sócia. A Paula é uma pessoa muito importante na empresa e está com a gente já há bastante tempo, lidera a nossa equipe, né? Então, Paula, eu queria que você se apresentasse, né, e contasse um pouco da sua experiência, falasse um pouco da empresa. Eu sou Maria Paula Aranha, né? Eu estou na empresa faz muito tempo, logo desde 2004, né? A empresa começou um pouco antes, ele começou com um time menor, né? Era bem diferente, né? A gente começou de uma ideia muito boa dele, né? Ele é estudioso, ele é sempre inovador, tem sempre pensamentos inovadores, e pensou que tinha uma contribuição para dar com algum pensamento assim, bem específico sobre gestão de risco, né? Acho que a PFM começou daí, né? Acho que seria legal você falar um pouquinho de como começou, e aí a gente, né, eu falo mais um pouco do que eu faço lá. Então, Paula, o começo foi assim, né? Uma pequena empresa de consultoria, né? Feita assim, um pouco com as ideias mesmo que a gente tinha, né? Com uma base muito forte em controladoria, né? Eu tinha feito mestrado, doutorado em controladoria na USP, tinha já defendido minha tese, e então assim essa coisa veio muito assim na esteira, a reboque daquelas ideias todas, de um momento assim de muita produção intelectual mesmo, do que deveria ser um bom modelo de controle nas empresas, né? E uma parte importante dessa história toda é que minha tese era sobre controladoria para fundos de pensão. Então, assim, a gente começou a desenvolver um modelo que pudesse ser específico, né, adotado de uma forma diferente, vai para os fundos de pensão, que são entidades bem específicas, né, com características parecidas. Às vezes tem coisas que parecem com seguradoras, tem coisas que parecem com administradores de recursos, enfim, né, tem características que se parecem com as outras, mas se você pensar assim, quando você junta tudo, são instituições assim, sui generis, bem específicas mesmo. Esse foi o começo, né? Então a nossa ideia era montar um processo, um sistema, ferramentas, apoio à decisão e controle para esse tipo de organização. Tanto que PFM, originalmente, a sigla era representar o nome que era Pension Fund Management, né? A nossa sigla vem daí, né? Depois o nome ficou muito comprido, aí acabou que com o tempo ficou apenas PFM. Mas nosso primeiro e-mail, inclusive, era PFM Pension Fund Management, né? Uma coisa assim. Então, essa era a ideia inicial, né? Depois foi crescendo. Nós trabalhamos em outros segmentos, fizemos projetos importantes, grandes, né, em controladoria para outros tipos de organização, né? Isso. Até que veio a circular 249 da SUSEP e a circular CGPC 13 para os fundos de pensão. Aí você também já entrou na jogada, né? Você se lembra bem. Aí, e de lá para cá a gente segue uma jornada bem intensa, né, de aumentar cliente. A gente começou com poucos clientes, agora nós temos bastante cliente, tem bastante gente, então a gente tem uma empresa
para a gente administrar, né? Porque ele falou que eu sou a CEO, para administrar de maneira bem interessante, porque nosso time é um time de especialistas, né? Especialistas em controladoria, gestão de risco, contabilidade, vários talentos, nós temos vários talentos. Tem biólogo talentoso, tem várias modalidades assim, né, de técnicos, mas são todos muito estudiosos. Então a gente tem uma facilidade de discutir coisas novas, né? A gente tem uma tendência para inovação, né? Esse pensamento que começou já inovador, né, para um segmento, mas aí a gente foi desenvolvendo para vários segmentos, né? Isso ele se perpetua, né, ao longo do tempo. E essa ideia aqui de trazer discussão aberta, né, para a gente falar de vários assuntos relacionados com que a gente tem técnicas, com que a gente conhece bastante, que a gente estuda, é bem legal porque a gente pode discutir e trazer à tona algumas discussões que podem melhorar o nosso produto para os nossos clientes, a gente pode ter interação com outros segmentos, né? Então, assim, essa foi uma ideia que acho que ela vai ser bem produtiva para a gente estar mais em contato com pessoas também, né, que tenham mesmos princípios, mesmos valores, estejam numa jornada parecida com a nossa, né, para a gente poder aprofundar nossos conhecimentos e os nossos talentos, na verdade, nessa jornada, né, de seguir trabalhando assim, como apoio para outras empresas, pensar em gestão de risco, governança, né, dar apoio para a tomada de decisão, né, mais fundamentalmente, a gente tem um cuidado, né, em gerar informação de maneira que apoie a tomada de decisão. Isso é importante. Quando você tiver alguma dúvida sobre quais são umas informações, né, especialmente em gestão de risco, controle interno nesse segmento, pode nos procurar, porque nós somos, né, assim, especialistas e a gente gosta de discutir o que é bom para a gente melhorar, né, entender o negócio, entender as decisões, entender por que a gente está nesse segmento, nesse negócio, o que é que isso gera de resultado. A gente é voltado para resultado, voltado para boas práticas, uma coisa gostosa da gente viver, né? Isso. Essa é uma característica. A gente tem algumas coisas que são diferentes, pelo menos levemente diferentes de outras organizações, outras empresas de consultoria e de sistemas também, né? Uma coisa que eu acho importante, né, você mencionou também que a gente tem um modelo de apoio à gestão de riscos que ele é pensado a partir de um ponto de vista de controller, não de auditor. Isso. É uma coisa diferente, né? Conforme a empresa foi evoluindo e a gente foi desenvolvendo os sistemas, né? Quando foi o momento, né? Aquele momento que vieram essas regras e que então tinha uma demanda muito clara no mercado e a gente foi produzir sistemas, o sistema que a gente produziu vinha com essa inspiração de controladoria. Então, desde a primeira geração de sistema que a gente fez para apoiar a gestão de risco, não é um sistema com esse viés do auditor, que é um viés importante também. Para a gestão de risco é uma coisa fundamental, tem que ser integrada, né? Hoje a gente tem uma visão bem integrada, mas não pode ficar só com esse viés, você não pode depender dessa visão, porque ela é uma visão muito voltada para revisão e correção. É lógico que revisar e corrigir são coisas importantes, mas a tomada de decisão não pode se limitar a isso, né, na gestão de risco. Então, a nossa trajetória tem essa visão de pensar o modelo de decisão, quais decisões devem ser tomadas por quem está fazendo a gestão de risco nas organizações, né? E aí surgem perguntas diferentes, né, ou pelo menos assim, uma visão diferente de certas perguntas importantes, né? Por exemplo, né?
quando alguém, se você, qualquer pessoa que está gerenciando o risco ou está numa posição de governança numa empresa, tem uma preocupação de qual é, por exemplo, né, qual é o nosso principal risco. E aí, então, ficar prestando atenção, será que eu estou, né, fazendo tudo que deveria ser feito para, né, para manter esse risco sob controle? Porque todas as organizações assumem riscos, né? Não adianta pensar que a gente gostaria de que a empresa não corresse nenhum risco. Isso não existe, né? Correr risco faz parte no mundo dos negócios, como na vida em geral, né? Então, quem não corre risco não ganha dinheiro. Exatamente. Sem risco não tem retorno, não tem retorno, não tem. Então a gente teve essa visão assim de ter um modelo que pensasse uma pergunta como essa, qual é o nosso principal risco, de uma outra forma de responder. Essa é uma pergunta que, para você ter uma boa resposta, você tem que ter uma visão abrangente. Riscos que você não está vendo, que afetam processos, né, mais operacionais, por exemplo, podem ser importantes. Então, para responder uma pergunta como essa, você precisa de um modelo abrangente, né? E os modelos de auditoria, voltando ao meu ponto, são modelos que não são abrangentes. Eles têm que definir escopo, eles trabalham dentro de escopo. Então, aí você tem profundidade naquele escopo. Ele isso é muito escolhe importante. né? E vai aprofunda ele com vai num nível de detalhe alto rigor, né? Mas ele não consegue ver a abrangência, quanto de outros riscos existem e que não estão sendo avaliados, né? Exatamente. Então aí isso é importante a gente pensar na hora de gerir uma empresa pensando em risco, né? E que é muito mais legal você pensar sua tomada de decisão com base em risco. Você fala, eu vou fazer este tipo de negócio considerando que eu tenho tal risco, e a decisão desta forma, ela é bem mais segura. Ela retorna com muito mais probabilidade de sucesso, de gerar resultado. Então, é do ponto de vista de gerir mesmo, né? De gerir o negócio, gerir a entidade, gerir, né, a empresa como um todo. A visão da auditoria é muito mais verificar se determinados controles são eficientes para controlar determinados riscos, né? Então, a opinião da auditoria é legal, é importante no processo, né? Dizer, isso aqui está sendo muito bem controlado, né? Por outro lado, você precisa, na gestão de risco, de alguém que diga, esses são os riscos que nós corremos e eu topo esse, não topo aquele, né? Isso. Então, é muito mais legal, né? Essa congruência, né, de formas, de coisas, é interessante, mas que dentro da empresa, primeiro vem a decisão e depois vem o controle, né? Vem a avaliação do controle. Então, a auditoria já está na terceira linha, a segunda linha lá só de alguma forma, né? Mas você já tem outro tipo de abordagem, né? Bem diferente. Então, a empresa não pode deixar de ter esta maneira de avaliar, né, o risco de maneira, né, para gerir o negócio. Então, assim, a gente gosta muito desse assunto, né? Você pode ver que a gente deslancha nele com facilidade, né? Mas a gente tem isso, mas a gente trabalha junto, né? Com os clientes, com os nossos parceiros, com muita coisa para desenvolver e melhorar e facilitar a tomada de decisão, né? A gente toma, né, assim, pensa muito desta forma, não é? Exato. Assim, e hoje em dia, né, depois já são 29 anos de empresa, ano que vem, daqui a um ano mais ou menos, em março de 27, nós vamos completar 30 anos de empresa, né? Já é uma caminhada longa, né? E nessa caminhada, nesse amadurecimento da empresa, a gente pôde observar, né, junto com as equipes, com as pessoas, a gente tem uma equipe maravilhosa, uma equipe muito experiente. Uma grande parte dos nossos sócios da nossa equipe está com a gente já há bastante tempo. Essa caminhada de 30 anos aí
muita gente já está a 20, 25, né? Uhum. Enfim, e nessa caminhada toda nós tivemos muitas formas de comprovar a importância de ter o pensamento aberto para o modelo de decisão, para a decisão, né? Nós não podemos limitar a gestão de risco a uma decisão do tipo, ok, já é isso que tem que fazer, que normalmente é um modelo proveniente da auditoria, ele vai encontrar pontos, né, a serem melhorados, ele vai definir quais pontos são emergências, são urgentemente tem que ser tratados, né, red flags, né, e aí vai dizer esses pontos, e a decisão basicamente que é tomada é vamos satisfazer, vamos fechar o ponto de auditoria, vamos satisfazer, né, essa recomendação que foi feita. É muito pouco isso. Um bom modelo de gestão de riscos não pode existir sem isso. Não estou dizendo que isso não é importante, nós temos que olhar, isso tem que ser feito, ok, mas nós não podemos restringir, limitar o modelo a isso, a só fazer isso e ficar fazendo isso a vida inteira. Questões como apetite a risco, você não pode debater assim. E é uma questão super importante, sempre mencionada nos modelos, nos melhores modelos. Então, assim, a gente tem que ter uma visão mais integral, que compreenda, né, traga essa visão, mas que não fique limitada a ela. Então, né? mas você não pode falar de apetite se você não falar de abrangência. Exatamente. Não tem chance. Modelo que você não trata abrangência, não tem jeito de falar de apetite. Exatamente. Então, certo, você vai falar, não, esse controle é ruim, esse controle é bom, mas você vai dizer o que é que eu topo de risco, não tem chance. Né? Vai inverter, porque você só vai dizer o que você não topa. O que você não topa, isso. Você só vai dizer o que você não topa, né? Um modelo que vai corrigir isso, só está apontando para você o que você não topa. Exatamente. Aí você fala, realmente não topo, vou corrigir. Mas o que é que você topa? É outra pergunta, né, que fica assim, pensa bem, né? Então, e é uma tremenda pergunta importante em gestão de risco. O que é que você topa em termos de exposição a riscos, né? E, enfim, a PFM desenvolveu nessa caminhada toda, a PFM desenvolveu um modelo que olha para isso, que tem uma forma de olhar para isso. Então, né, e esse modelo está implementado, tem muitas histórias de sucesso. Nós temos clientes que usam o modelo há mais de 20 anos, então, que fazem ciclos anuais de avaliação, que já estão no 21º ciclo, né, de avaliação de risco, né? Enfim, que comprovam, com resultados que comprovam como esse modelo contribui, né? Então agora falando dos clientes, a gente tem cliente, ele falou, né, 20 anos aí, né, que está fazendo gestão. A gente tem cliente muito parceiro nosso, muito antigo também, há muito tempo nossos clientes. É difícil, na nossa jornada não tem assim clientes que foram embora do nada, né? A gente tem os clientes que estão com a gente há muito tempo. Então, a gente tem uma parceria grande com os clientes. Por isso, esse modelo de comunicação é muito legal. Provavelmente, a gente vai convidar algum cliente para vir, né, para participar desse modelo aqui, porque o depoimento deles vai ser maravilhoso, porque, né, a gente todo ano também a gente faz um fórum, os clientes vêm, eles participam com a gente das decisões, dos assuntos que a gente vai tratar no ano seguinte, né? Meio que um planejamento sobre quais temas nós vamos tratar para o ano seguinte. Isso traz inovação para nós, para os clientes, né? E a gente traz um modelo de consultoria diferente, né? Participativo, onde os clientes participam daquilo que a gente acha que é importante, né, para o negócio deles, para os nossos negócios, para como a gente está tratando tudo isso, né? Então, acho que a gente tem coisas importantes na nossa jornada, assim, pontos, né, que a gente dá valor, né? A nossa turma, né, nosso time é um time extremamente competente, né, estudioso, competente, parceiro mesmo, né? A gente trabalha de uma maneira muito de igualdade, né, de relacionamento, assim, muito bom.
Nossos clientes são maravilhosos. A gente tem um relacionamento muito próximo deles, a gente está sempre, faz reuniões, a gente está sempre junto, a gente acata muito o que eles estão pedindo, o que eles falam, porque a gente dá valor para o que eles estão considerando relevante, né? E a gente tem um processo de academia, assim, de estar estudando, né? A gente tem professores, né? O Chico é professor também. O processo acadêmico, a gente dá muito valor, né, aos estudos acadêmicos. Se você não olhar para isso também, você também não evolui, né? Porque a academia traz coisas novas, traz remédios. Se você pensa na farmácia, no medicina, ela traz também isso para nós, né? Para o nosso segmento. Então, você não tem chance de melhorar se você não der relevância para a academia, né? Então, acho que esses pontos que a gente são pontos focais para nós na nossa jornada, né? Uma longa jornada, né? Mas na nossa jornada é assim, primeiro as pessoas, a gente tem método, a gente tem organização para as coisas, mas a gente dá valor para os nossos parceiros internos, que são os nossos colaboradores, os nossos clientes, que são nossos parceiros de jornada também, né? E a gente a parte técnica mesmo, que a gente dá valor bastante também, né? Acho que são coisas importantes, né? E com certeza. Eu destacaria o sistema também, né? A ferramenta, quer dizer, a PFM Consultoria e sistemas, né? Nós temos desenvolvido ferramentas com esse espírito. Exatamente. De ter o olhar abrangente e integrado, né? Isso. De ter ferramentas, então, para gerir planos de ação, para gerir compliance, para gerir, né, processos, para gerir riscos, né? Enfim, lógico. A PFM tem ferramentas especialistas, né, sistemas especialistas, assim, testados durante todo esse tempo, né, evoluindo durante todo esse tempo. Os sistemas estão bem consolidados, nós temos clientes que usam o nosso sistema há mais de 20 anos, né? Acho que nós temos clientes já com 22 anos usando, né, com todos o avanço naturalmente, né, mas usando o nosso sistema há mais de 20 anos. Há 22 anos nós já temos um contrato que tem 22 anos. Então, isso é resultado. Lógico. O que garante, o que permite que a gente atinja essa marca tão longeva assim, certamente é a qualidade dos resultados. Então, o sistema, nós temos uma tranquilidade de dizer que nosso sistema entrega resultado, né? Comprovadamente. Então, isso é uma coisa muito importante também, né? Um diferencial bem grande da PFM. Diferencial mesmo. Não, a gente não entregaria o que a gente tem hoje se não tivesse o sistema como apoio e para tomada de decisão, porque a quantidade de informação que tem cada processo, né? É imenso. Então a gente precisa do sistema, sem sombra de dúvida. Ele é uma ferramenta maravilhosa na nossa construção. Temos uma turma que faz, né, que voltada para essa área, que também é porreta pra caramba. É verdade. Não é? Uma turma ótima, que está sempre querendo evoluir, está sempre pensando coisas novas, e aí está saindo novas versões todo o tempo, né? Que é sensível às demandas, né? Sensível dos usuários. Dos usuários. Né? Exatamente, né? Que é sempre um problema, né? A TI com o usuário e tal, mas para nós não é um problema. Para nós é uma parceria mesmo, uma conjuntura, e aí logo em seguida já saem as coisas que a gente está pensando e inovando, né? Isso, então, assim, acho muito legal. Acho que é isso que a gente, né, assim, prima para manter, para evoluir, né? Agora, a gente tem muitos temas para falar, né? Legal. Muitos temas, porque a gente tem governança, a gente faz trabalho para conselho fiscal, para conselho deliberativo, tem muitos temas para a gente desenvolver e falar, porque a hora que a gente sair para falar dos produtos que a gente desenvolve, né, sem ser gestão de risco e tal, né,
Tem muita coisa para a gente falar, né? Dá para desenvolver muita coisa aqui. E se a gente for falar dos segmentos que a gente atua, também tem outras tantas coisas para a gente falar. Por isso que, né, a gente entrar nesse tipo de abordagem, né, que é PFM em ação, para a gente poder tratar vários temas, é muito legal, porque a gente pode desenvolver várias coisas, né? Pode trazer outras pessoas maravilhosas para falarem conosco, né? E podemos tratar vários assuntos. Então, porque a gente tem uma longa jornada que traz a gente até aqui, não é? É isso, perfeitamente. Olha, então acho que é isso, não é? Convido você, né, a acessar, a curtir, né, o nosso canal, né, PFM em Ação. Isso, né? nosso novo canal. Você vai lá, curte o canal, se inscreve no canal, né? Segue, né? Por favor, siga a PFM nas redes sociais, né? Você não tem nada a perder. Nós vamos ter muito conteúdo, nós temos divulgado muito conteúdo na nossa área de atuação, né? Falando de problemas relacionados com gestão de risco, controle interno, compliance, governança corporativa nas organizações, diversos segmentos. Então, assim, né? A gente fala do papel da mulher neste mundo maravilhoso, de muitos meninos fazendo parte. Verdade, a gente verdade, tem igualdade de gênero, a gente discute muitas coisas. Isso, a parte ESG, que é social, ambiental, tem muitas coisas interessantes para a gente falar. Ótimo. Então, hoje é o começo, né? Venham aqui, curtam, né? Se inscrevam no canal, né? Curtam o nosso canal, se associem aqui com o nosso YouTube e vamos em frente. Está lançado, né, o nosso canal PFM em Ação e muito agora bem. O céu é o limite. Nós vamos para frente, juntos. Tchau. Um abraço a todos. Prazer. Obrigado. Obrigado, foi um prazer. Paula. Obrigado, Chico. Foi um prazer falar com você. Muito obrigado, né? E estamos juntos. Seguimos juntos, né? Isso, seguimos. Um abraço para vocês.